E o 8 de março e todas as outras datas, importantes ou não, é um momento para reflexão a respeito de toda a desigualdade e a violência que as mulheres sofrem no Brasil e em todo o mundo. É preciso combater o silenciamento que existe, que normaliza essa desigualdade e essa violência. Nesta oportunidade, a gente convidou a delegada Thaís Paes, que integra a Diretoria de Gestão de Risco da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, para avaliar a questão da violência contra mulheres aqui no nosso estado. A gente vai conversar com ela agora ao vivo, ela que está lá em Teresina e vai trazer, esses detalhes para a gente. Bom dia, delegada, seja bem-vinda ao Notícia de Picos Especial Mulheres. Bom dia, Geandra, bom dia a todos aí de Picos. Delegada, a gente sempre fala a questão da violência doméstica. A gente está na semana da mulher, mas a gente tem muito ainda para avançar e pouco a comemorar. Por exemplo, na semana passada foi divulgado um levantamento e mostrou que uma média de 4 mulheres são mortas no Brasil por dia, e isso já neste ano. Então, o que está precisando, o que precisa otimizar para reduzir esses dados que são preocupantes, delegada? Geandra, o que a gente percebe é que o que ainda falta para a nossa população, para a nossa sociedade, é o reconhecimento da mulher como sujeito de direito e não mais como objeto, né? O que a gente vê também é que o patriarcado, ainda o machismo, ainda impera dentro das residências, dentro dos órgãos públicos, das empresas privadas. Então, a grande maioria dos crimes cometidos em face das mulheres se dá ainda por conta desse patriarcado que vem passando de geração em geração e que é tão difícil de romper. Nós já temos leis potentes, leis severas, leis que vêm mesmo para acolher a mulher, mas a gente ainda esbarra nos tribunais, nas delegacias, nas empresas, nos órgãos, e como ainda é difícil a mulher falar sobre violência. Do feminicídio, como os dados mostram, esses levantamentos também mostram, é que essa violência, esse feminicídio acontece praticamente dentro de casa, que se trata da violência doméstica. Mas a gente tem percebido, delegada, que outros crimes estão se tornando cada vez mais comum. Por exemplo, a questão do stalking, que é o assédio de intrusão. Eu queria que a senhora explicasse para as mulheres que estão em casa do que se trata esse tipo de violência, para que elas consigam identificar e assim também denunciar. Certo, eu vou falar só um pouquinho do feminicídio, porque realmente você tocou no ponto aí que o feminicídio, ele ocorre em sua maioria dentro de casa, entre paredes, né? Às vezes numa relação íntima já desgastada e que a mulher já sofria violência antes, mas não falava, não levou o caso para a polícia e acabou que terminou com a morte dessa vítima. Mas nós temos, sim, o feminicídio fora do ambiente doméstico. O feminicídio que ele acontece pela discriminação mesmo à condição de mulher, por acreditar que o corpo feminino ele não é um sujeito de direito, e sim um objeto, que foi o que aconteceu há alguns dias aqui em Teresina com a estudante de jornalismo, a Janaína, que foi assassinada dentro da Universidade Federal por um aluno do curso de mestrado de matemática. Então, o feminicídio, ele ocorre realmente, em sua maioria, dentro das residências, dentro da casa da mulher, mas ele realmente pode vir e tem acontecido já com maior frequência o feminicídio dentro da sociedade, em que não existe relação íntima entre vítima e autor. Mas agora, Geandra, falando um pouco do stalking, que é exatamente um crime de ameaça qualificada, é uma perseguição que, em sua grande maioria, ocorre com a vítima do sexo feminino, em que os homens passam
a perpetuar ameaças, passam a perpetuar perseguições, e a mulher não sabe que o fato é um fato criminoso. A lei do stalking, da perseguição criminal, ela ocorreu em abril de 2021. Então, a gente ainda não tem nem 2 anos que a lei está em vigor. Então, as mulheres ainda não se apoderaram desse crime, desse fato típico. Mas existe, sim. Como é que ele acontece? Ele acontece quando a mulher... ele pode acontecer através do cyber stalking, que é através do meio da internet, por e-mails, por WhatsApp, quando ela passa a receber e-mails ameaçadores, ela passa a receber ligações ininterruptas, ela passa a receber várias ligações e mensagens no WhatsApp, insistente, querendo forçar uma relação íntima entre autor e vítima, mas ela pode acontecer pessoalmente também. A mulher, quando vai sair de casa, o homem está nos arredores da casa. A mulher, quando sai do trabalho, o homem está na porta do carro. A mulher, quando frequenta, tem o costume de frequentar determinados ambientes, um bar, um restaurante, que seja. O homem está presente, impondo sua presença, e essa presença, ela não é uma simples presença, ela é uma presença ameaçadora, que a mulher se sente na obrigação de reatar aquele relacionamento para salvaguardar a sua vida, salvaguardar a vida dos seus filhos, das pessoas mais próximas. E além desse stalking, né, desse assédio por intrusão, as mulheres também vêm sofrendo muito com a questão da importunação sexual e o assédio sexual, que são 2 violências distintas, não é isso, delegada? Isso. A importunação sexual, ela é um crime mais grave que o assédio. Ela acontece em qualquer lugar. Ela não tem lugar determinado para acontecer. Ela acontece no metrô, ela acontece no ônibus, em todos os transportes públicos, mas ela acontece também em casas de shows, ela acontece em bares e restaurantes. É quando a mulher ela é apalpada, é quando a mulher ela é forçada a dar um beijo num bloquinho de carnaval, é quando o rapaz ejacula, como já aconteceu, sobre as pernas da mulher dentro do metrô de São Paulo, dentro do ônibus, né? Então, todos esses atos libidinosos que são praticados na presença da mulher, né? Na presença da mulher ou contra a mulher, sem autorização. Passa a mão na bunda, dá uma coxada no metrô, no transporte público. E o fato, às vezes as mulheres não se dão conta, mas é um fato criminoso, sim. A coxada é criminosa e tem que comunicar e tem que levar a delegacia, tem que fazer o boletim de ocorrência. Se for dentro do ônibus, tem que mandar o ônibus parar, tem que fechar as portas, tem que chamar a polícia. Se for dentro de uma boate, tem que comunicar os garçons, as pessoas, o gerente, tem que ser chamado uma viatura da PM para fazer a prisão em flagrante. Esse é o ideal. O assédio sexual, por outro lado, são trocas de favores, né? Em que as pessoas, a pessoa do sexo subordinado, né? E na grande maioria são as mulheres que são pessoas que estão em cargos subordinados, como alunas, como secretárias, como elas são, como é que eu posso dizer? Elas são a pessoa que está, o gestor, o professor, a pessoa que está no posto hierarquicamente superior, insistentemente exige da mulher que ela tenha um comportamento sexual por uma troca de favores, às vezes um silêncio, às vezes uma nota, às vezes um cargo mais alto. Então, assim, é um crime que ele é menos severo que a importunação sexual, mas que também tem que ser percebido, denunciado, tipificado e penalizado. Delegada, só para finalizar, em qualquer tipo de violência é denunciar. É denunciar, Geandra, sim. O que acontece é que nossos boletins de ocorrência não estão falando
tudo que a mulher tem que falar. A gente sente muito as lacunas, a gente sente muito a falta de boletim de ocorrência falando da tipicidade desses crimes. As mulheres têm que se apoderar desses crimes, têm que conhecer seus direitos e têm que denunciar. Além da violência doméstica, que é uma violência que já está mais batida, que as mulheres têm mais conhecimento, elas têm que se apoderar desses outros também, que são tão importantes e que vão refletir muito na liberdade sexual da vítima. Ok, delegada, a gente agradece a sua participação, os seus esclarecimentos aqui no Notícia Especial Mulheres. Obrigada a todos. E o nosso quadro Notícia Especial Mulheres vai continuar durante toda esta semana, abordando os mais variados temas. Então, fique ligadinho que histórias de muitas mulheres picoenses serão contadas aqui, viu? Então, certeza que você vai se identificar com algumas delas.